Oi, doçuras! Olha só o que a gente tem hoje. Eu tô tão entusiasmada com essa receita. Se vocês soubessem como eu tô feliz, eu acho que é uma das receitas que eu mais fiquei feliz em trazer para vocês. Porque eu sei que é um sonho de quem não pode comer açúcar, né? Ou fez opção por não comer, poder comer um pão de mel. Fala sério, né? E para vender, para você fazer para presentear agora na Páscoa, para sua família, meu Deus, inúmeras possibilidades. E eu tô mega animada, porque com toda certeza você vai fazer na sua casa, vai dar super certo e você vai ficar muito feliz com o produto final. O resultado é fantástico. Então, já vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, porque essa receita merece muitos likes, pode apostar. Então vamos lá para a receita? Uma receita, como eu disse para vocês na introdução, muito fácil e que eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí com a sua clientela, com a sua família, para você presentear agora na Páscoa. Então vamos lá. Primeiro a gente vai misturar todos os líquidos da receita, que são 2 ovos. Não esqueça, né, que são 2 ovos de tamanho médio. A gente não usa ovos grandes para receita zero, porque ele desestabiliza a receita, porque aí é excesso de líquido, tá? Então eu vou pegar os 2 ovos e vou dar uma batidinha com fouet. Gente, não precisa de liquidificador, de batedeira, de nada, nenhum utensílio especial. Só mesmo um fouetzinho já é suficiente. Para quem não sabe, o fouet é esse batedor aqui. Aí nós temos aqui 1/3 de xícara de chá de óleo, que pode ser óleo de milho, óleo de girassol, óleo de coco, como você quiser, tá? Aí a gordura você escolhe. Eu só não uso manteiga nem margarina para essa receita, porque o resultado não é legal, tá certo? Olha, eu sei que muita gente pergunta sobre medidas, né? Se você não vai fazer com gramatura, as medidas, gente, são essas xícaras aqui, ó, tá? Esse joguinho de xícaras medidas aqui, ó. Então, suponhamos que você só tenha uma medida de xícara. Então, suponhamos que você só tenha a xícara grande. Aí você vai fazer o quê? Quanto que é 1/3 de xícara? Você vai pegar, olha, tá, não sei se dá para ver aqui direitinho. Você vai pegar essa xícara e vai dividir em 3. Porque é 1/3, né? Então, 1/3. 1 dividido por 3. Se fosse 1/4, é 1 dividido por 4. Aí fica fácil, mesmo que você não tenha o jogo completo, tá certo? Então aqui a gente vai usar 1/3 de xícara de chá de óleo, que pode ser o que você escolher. Temos aqui também, olha, 60 gramas de iogurte natural. Pode ser iogurte desnatado, iogurte integral, iogurte sem lactose, como você quiser também aí na sua casa, certo? E aí vamos também misturar. Ó. Então eu tenho todos os líquidos da receita aqui: ovos, iogurte, óleo, né? Tudo batidinho aqui, ó. O iogurte pode ser substituído também por aquele iogurte de kefir, sabe? Que tem muita gente que tem. Pode ser pelo kefir também, tanto de leite como o outro. Aqui nós temos meia xícara de chá de adoçante à base de sucralose. Parece que é muito, gente, mas não é não, é só meia xícara mesmo, que são 13 gramas. É que ele expande, tá? Ó, se você for usar outro adoçante, não esqueça, pegue o seu adoçante, meça meia xícara e depois transforme isso em gramatura para ficar mais fácil para você padronizar sua receita. Muito bem. Misturei o adoçante aqui, o adoçante da sua preferência, o meu é a sucralose. E aqui nós temos 1 xícara de chá de farinha de amêndoa. Pode ser farinha de castanha de caju, pode ser também farinha de coco, como você quiser, certo? Eu gosto muito do resultado com a farinha de amêndoa. A umidade, o sabor é muito especial, tá? Mas você pode fazer também com o que você tem em casa. De repente tem um pouquinho de farinha de amêndoa e tem um pouquinho de farinha de coco, meio a meio, pode misturar, tá?
Essa é uma receitinha, como eu falei no início, é uma receita zero açúcar e low carb. Se você quiser, também dá para você substituir o iogurte por leite de coco. E aí você tem zero açúcar, zero lactose e low carb, ou seja, é uma receita que atende todos os paladares e todas as restrições alimentares. Se ficar alguma bolinha, não se preocupem, porque isso é da farinha de amêndoa. Muito bem, aqui eu queria explicar bem para vocês que nós temos aqui todas as especiarias para dar o sabor do mel. Porque na verdade, gente, o pessoal acha que o pão de mel o sabor do pão de mel é dado pelo mel. Na verdade, se você fizer um pão de mel e não colocar as especiarias e colocar só o mel, ele não vai ficar com sabor de pão de mel. Porque o que dá o sabor não é o mel, o que dá o sabor é um mix de especiarias. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma pitada de noz moscada ralada, uma colher de café de cravo em pó. Aqui eu tenho uma colher de café de bicarbonato de sódio, uma colher de café aqui eu tenho gengibre desidratado, aquele gengibre seco. Se você for fazer com gengibre fresco, esse é o gengibre, tá? Se você for fazer com gengibre fresco, você vai dar uma raladinha e colocar bem pouquinho, tipo 1/4 de uma colher de café, porque ele é muito forte, o fresco, tá? Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de cacau em pó 100%. E aqui uma colher de chá de, oh meu Deus, canela, também é tanta mistura, né? Aqui, gente, é o fermento em pó, uma colher de chá também. Vai estar tudo na descrição do vídeo, todo esse mix de especiarias, tá? E aí nós vamos acrescentar todos eles aqui, ó, tá? Que é isso o que vai dar o sabor do meu pão de mel. Por isso é que eu disse na chamada que é um pão de mel que não vai mel, né? Mas vai ficar delicioso e eu não tenho dúvida nenhuma, você vai vender muito esse pão de mel, principalmente agora por conta da época, né, de Páscoa que está se aproximando. Mas na verdade, pão de mel a gente vende o ano inteiro, tá? Olha, então aqui eu tenho a mistura de todos os meus ingredientes, tudo na mão. A massa fica assim, mais molinha, tá? Ó, é assim mesmo. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar uma forma, o tamanho ideal dessa forma, para essa quantidade de ingredientes, é essa daqui, gente, que tem 18 por 28, tá? Ela tem 18 por 28. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, ela tá só untada com o meu desmoldante, o meu PR100. Você pode untar, se você quiser, com manteiga e um pouquinho de farinha de amêndoa, também fica bacana, tá? Eu prefiro o desmoldante, mas aí você fique à vontade. E aí, ó, vamos colocar a nossa massa aqui. Essa massa, ela não pode crescer muito, então eu não posso usar uma forma menor e fazer com que ela fique muito alta, porque nós vamos cortar os discos de pão de mel, se bem que você pode fazer isso em forma de bolo também, né? Um bolo de pão de mel, digamos assim. Aí você pode colocar numa forma menorzinha e fazer um formato de bolo mesmo, ó. Até precisamos dar uma inclinadinha na forma, ó, para que a gente percorra todo o fundo dela. E aí ela vai crescer pouquinho, porque eu quero camadas fininhas, para poder ter massa, recheio e massa na hora da montagem do pão de mel, tá certo? Se você for fazer no seu forno a gás, 180 graus, 20 minutos. Se você for fazer no forno elétrico, dá para fazer nos 160 graus, também por aproximadamente 18 a 20 minutinhos. Mas aí você vai ver que a superfície começa a ficar douradinha. Como é uma massa que não tem nada de glúten e nada de carbo, então o que a gente faz? Não dá para a gente tocar na massa para sentir se ela está assada, porque ela vai estar sempre úmida por conta da farinha de amêndoa, tá certo? Então, ó, forno, e eu já mostro para vocês assado para a gente começar a montar. Bom, amores, o nosso pão de mel já está assado, ó, ele não cresce muito, ele tem que ficar fininho, por isso que a gente usou uma assadeira desse tamanho, de 18 por 28, que é justamente para ele ficar fininho. Então você vai fazer o quê? Você tem agora várias opções
de montagem. Eu vou dar algumas ideias para vocês. Você pode pegar um cortador. Gente, esses cortadores de plástico você encontra em qualquer casa, olha, que vende artigo para festa. Tem redondo, olha, tem o quadradinho, e ele é um jogo, tem de vários tamanhos, então você vai poder escolher o tamanho do pão de mel que você vai querer fazer. Não tem cortador? Não tem problema, pega uma faca, mede direitinho os quadradinhos e corta, tá bom? Eu vou fazer de alguns formatos para vocês verem, mas eu quero mesmo mostrar para vocês como fica essa massa. Olha, cortei 2, certo? Porque cada pão de mel aqui a gente vai, na verdade, precisar de 2 disquinhos desse para a gente fazer aquele lanchinho, não é? Então, ó, ele tem que ficar assim, gente, ó, bem fininho, tá vendo? Senão a gente vai ter um pão de mel grosso assim, fica feio, deselegante, né? Então agora eu vou tirar o outro disquinho aqui, ó, tá? Então, olha, eu tenho 2 disquinhos, certo? Ó, aí eu vou fazer o quê? Posso unir com doce de leite, com geleia, com brigadeiro. Se você não tem a minha receita de brigadeiro, é só você clicar no cardzinho aqui em cima que você vai ver que eu já dei docinhos de festa. Então, você vai poder escolher um sabor de brigadeiro para rechear se você não quiser o doce de leite. E aí você vai fazer o lanchinho assim, ó, recheadinho e depois banhar no chocolate. Ah, eu não quero, o banho do chocolate é difícil, enfim. Aí nós temos o que? Vou mostrar uma outra opção. Eu tenho aqui aquelas forminhas de acetato, né? Que você tem em 3 partes. Tem essa parte, tem a outra com o silicone, a minha até tá com um pouquinho de chocolate aqui, ó. Essa daqui é muito fácil, porque você padroniza tamanho e peso, né? Então, como que a gente usa essa forminha? Eu não sei se dá para ver aqui, gente, ó. Ela tem um risquinho aqui, ó. Dá para ver uma marquinha? Que é até onde você vai colocar o chocolate. Não se preocupem se o chocolate, a hora que você prensar essa forminha com a parte de cima do silicone, o chocolate ficar muito para cima, vazar, digamos assim. Porque depois, na hora de desenformar, você acerta esse excesso que ficou, tá? Então, ó, essa forminha é muito fácil de trabalhar, né? Porque você tem um padrão de pão de mel se você for vender ou se você vai montar uma caixinha para presentear, já vira padrão. Mas quem não tem a forminha, de repente você está em alguma região que não tem essa facilidade, ó, dá uma batidinha, né? Aí você não tem problema, é só você cortar como eu fiz. Não tem cortador? Usa uma tampinha, tá? E aí, ó, nós vamos prensar. O chocolate vai subir até a borda, ó. Lembra que eu falei, ó, vazou? Não tem problema, na hora da gente desenformar, a gente corta essa rebarbazinha e volta a derreter. Então vamos lá, ó. Vou levar para gelar até endurecer. Eu tô usando o chocolate cobertura da Vital, que todo mundo sabe que eu amo esse chocolate cobertura porque não precisa dar choque térmico. Se você for comprar um chocolate nobre, você precisa dar o choque térmico, fazer todo o procedimento de choque térmico do chocolate como se fosse um chocolate ao leite tradicional. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com esse da Vital, gente, porque esse da Vital a gente não precisa dar choque térmico e ele aguenta temperaturas elevadas. Então é muito mais fácil da gente trabalhar, certo? Então eu vou pegar e vou levar para gelar. Isso, e a gente já mostra já essa casquinha pronta, né? Bom, amores, aí levamos para gelar. E como eu sei que a minha casquinha tá pronta? Quando ela já estiver esbranquiçadinha, tá? Então, eu vou até segurar assim, ó, porque ela solta, ó, esbranquiçada, tá vendo? E ó, já soltando, olha aqui, gente, soltando, tá? Essa é a vantagem da gente trabalhar com o chocolate cobertura. Então, ó, eu vou tirar, né? Eu deixei um para tirar perto de vocês, ó. E as rebarbinhas a gente depois volta e derrete novamente, tá certo? Ó, vou tirar daqui. E aí, como é que nós vamos montar caso você tenha a forminha? Você vai pegar um disquinho de massa. É importante que naquele jogo de cortadores,
você pegue um cortador que dê certo o diâmetro da sua forminha, né? Então aí você vai pegar, vai colocar aqui, ó, a massa, vai vir com o doce de leite, não precisa pôr em todo, porque quando a gente apertar, esse doce de leite ele vai acabar espalhando, ó, tá? Vamos prensar bem, porque aí o doce de leite espalha. Então vamos fazer só mais um aqui, ó. Então, ó, eu tinha um outro cortador com diâmetro um pouquinho menor, mas aí ia ficar não ia ficar rentinho aqui, tá, gente? Então, ó, mais um pouquinho de doce de leite, só uma. Esse doce de leite, outra coisa, pessoal, esse doce de leite é o da Vital, tá? Ó, se ficou muito grosso, tá? Ficou muito alto, vai sair fora, você pode, ó, tá? Cortar um outro disquinho e de 2 já dá para você fazer mais um, né? Se ficar, às vezes tem partes da forma que ficam mais alto, outros ficam mais baixinho. O importante é que tem que ficar assim, rente na forminha, né? Então, aí você vai fazer isso até o fim, certo? Deixa eu só dar uma limpadinha na minha mão aqui. E aí você vai fazer isso em todos eles. Isso no caso, lógico, de você ter a forminha. E aí você vem com o chocolate, né? E você vai espalhar para cobrir. Mas e se ficar feio aqui? Ó, eu vou passar até fora, porque lembra que nós falamos, depois que gelar, essa rebarba eu tiro todinha, tá? Então não vai ficar nada. Ó, vou tirar o excesso, tá? E aí a gente vai fazer isso em todos e vamos levar para gelar, certo? Bom, depois que gelou, vai ficar mais fácil ainda você desenformar, certo? Porque já vai estar geladinho embaixo, já tá. O chocolate já tá numa temperatura legal, que vai também gelar muito rápido. E aí a gente já vai mostrar para vocês o resultado final já prontinho, certo? Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu estava super entusiasmada com essa receita? Fiquei tão feliz em fazer, especialmente porque eu sei que vocês vão ganhar dinheiro com isso. Eu não tenho dúvida disso. Então, olha só, depois que a gente virou, né? Lembra? Fizemos a casquinha, massa, recheio e massa. Recheio pode ser o que você quiser. Aí depois cobrimos com chocolate e olha só que coisa mais lindinha. O Rodrigo vai vir aqui perto agora, tá? Pra gente mostrar de pertinho isso. Olha, que coisa mais lindinha. Eu peguei um pouquinho de chocolate branco, né? Ó, e dei uma rabiscadinha, né? Só para fazer uma gracinha. Agora, olha esses daqui. Eu fiz mini naked de pão de mel. Olha só que coisa mais gracinha. O que é? Massa, pus na manguinha de confeitar, né? O doce de leite e depois fizemos as camadinhas. E aí, ó, em cima só um pouquinho de chocolate. E eu já tô salivando como sempre. Pode também fazer em forma de bolo, espalhar o chocolate em cima ou até fazer em forma de bolo para você tomar um café. E aí, ó, eu vou cortar um pedaço deste e vou cortar um pedacinho desse para vocês verem, tá? Então, ó, aqui, ó, eu vou cortar no meio. O Rodrigo me mata cada vez que eu peço para ele poder vir pertinho, tá? Mas, ó, eu quero mostrar para vocês como ele fica perfeitinho. Olha isso dentro. Que perfeito, tá? E agora, olha esse daqui, gente. Esse é o nosso... Esse eu fiz só em forma de bolinho, tá? Mas olha só. Certo? Aqui é um pedaço de amêndoa, tá, gente? Que ficou aqui mostrando o branquinho. E aí, gente, é só correr pro abraço, né? É só se deliciar. Aí você pode vender, você pode montar caixinhas, pode fazer pequenininhos para acompanhar um café. Olha, são inúmeras possibilidades. E queria também já agradecer a Cromos. Olha que bandeja mais linda, essas bandejinhas da Cromos. São lindas. Parece que ela é de cerâmica, né? Parece que é de algum material assim, mas elas são de plástico. Olha como valoriza o seu produto uma bandeja dessa. Então eu queria agradecer a Cromos, que também me mandou lindos presentes essa semana, até eu compartilhei com vocês.
E dizer que quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A gente vai ter muita coisa legal. Esse ano promete muita novidade, mas muita mesmo. Você não pode ficar de fora. Quem quer entrar no mercado de zero açúcar, agora é o momento. Então fica comigo, curte o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal que é muito importante pra gente e eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresas com tudo que tem de novidade que está por vir. Muito, muito, muito obrigada. Eu amo vocês. Um beijo.